Agora chegou a hora da gente criar controller para fornecer serviços através do nosso projeto e transformá-lo em uma API. Para padronizar os controles, nós podemos vir até aqui no nosso pacote principal com o projeto dev.demo e criar um novo pacote, clicando com o botão direito no package e chamar este pacote controller. Então colocamos .controller. Aqui dentro desse pacote controller nós vamos colocar todos os nossos controllers. E já vamos criar o primeiro deles. Vou clicar aqui com o botão direito, New Class, que é uma classe Java. E esta classe vai se chamar Produto Controller. Porque nós vamos criar um controlador para produtos. Então nós vamos oferecer alguns serviços de produtos. A gente vai listar produtos em uma tela, depois a gente vai adicionar produtos, excluir tudo que é feito com o cadastro de produtos. Clico em Finish. Ele já vai criar uma classe Produto Controller. Mais uma coisa que a gente pode fazer, que eu gosto de fazer, é mudar o estilo de visualização dos pacotes. E para fazer isso, eu posso vir até esse botão, View Menu, e alterar aqui embaixo, ó, Package Presentation, colocar como Hierarchical. Aí ele vai mostrar de um jeito hierárquico esse projeto aqui, esses pacotes. É melhor de visualizar isso, pelo menos na minha opinião, que por acaso é a opinião correta. Vamos editar nosso Produto Controller. Para transformar esta classe Produto Controller, que é uma classe básica de Java, em um controlador, nós precisamos utilizar uma coisa chamada Annotations. E nós vamos colocar esta annotation aqui em cima, antes de Public Class Produto Controller. Essa annotation é chamada de REST Controller. REST Controller porque nós queremos que essa classe seja um controlador REST, que vai fornecer serviços GET, POST, PUT e DELETE. Ou ela vai permitir que a gente forneça serviços desses tipos REST. Depois de colocar essa anotação, eu preciso importar a anotação para a minha classe, para que o produto controller saiba de onde eu estou pegando essa anotação REST controller, de qual biblioteca, de qual pacote. E para fazer isso, eu posso pressionar aqui no Spring Boot Switch, Ctrl Shift O. Isso vai fazer com que ele importe automaticamente para mim e na minha região de importação esta classe aqui. Depois disso, aperto Ctrl S para salvar o projeto. Agora esta classe já sabe que ela é uma controladora REST. E o próximo passo que eu preciso indicar é qual vai ser o endpoint base da minha classe. Eu quero que sempre que vão acessar serviços desse controlador, sejam acessados por uma URL /produtos. E para que o meu controle entenda isso, eu vou adicionar outra anotação embaixo dessa REST controle, chamada Request Mapping, para indicar qual que é o mapeamento das requisições. Vai ser /produtos. Faço a mesma coisa, Ctrl Shift O, para importar também essa anotação Request Mapping, Ctrl S para salvar. As duas anotações fazem parte do mesmo pacote do Spring Web. Nesse momento eu já tenho as configurações base para o meu controller. E o que eu tenho que fazer é criar os métodos para fornecer os serviços. E o primeiro método que a gente vai criar vai ser um método que vai retornar uma lista de produtos. Porém, como eu não tenho nada de produtos mapeados, eu vou fazer que ele retorne apenas uma string para mostrar este método funcionando. Para isso eu vou fazer uma declaração normal de método, public string, e vou chamar esse método de lista. Não vai receber nada, abre e fecha e retorna lista. Esse é um método básico Java. Para que ele saiba qual é o tipo de serviço que este método vai oferecer, eu preciso vir até em cima do método e adicionar uma anotação nele. E de acordo com o tipo, eu vou ter uma anotação. Como essa lista é um GET, porque ele vai retornar valores e apenas isso, eu posso adicionar a anotação GET_mapping. Estou dizendo que ele é um mapeamento de GET. Aperto Ctrl Shift O, ele vai importar lá em cima a anotação do mesmo pacote, aperto Ctrl S para salvar. Agora, quando eu acessar a URL /produtos do tipo GET, ele vai retornar este texto lista. Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. Então vamos até o Demo Application, vamos apertar o F11. Aí a gente vai até um browser, porque o browser, toda vez que você digita uma URL, ele executa um método GET. E vamos fazer a requisição para esse cara aqui, ó, localhost 2.8080, que é o nosso servidor, /produtos, que é o endpoint que a gente definiu lá no nosso controller. Ele vai, quando eu chamar isso aqui, ele vai executar um método do tipo getMapping e vai retornar a string lista. Exatamente o que ele está fazendo aqui em Produto Controller. Se eu alterar só o que está dentro do método, por exemplo, aqui, ó, lista 123, e salvei, eu posso vir até o meu browser novamente aqui, apertar F5 para ele atualizar. Ele atualizou.
Porque toda vez que eu altero apenas o corpo do método, sem alterar imports ou nada aqui na declaração do método, o Spring atualiza para nós automaticamente. Então eu não preciso derrubar o servidor. Mas se eu for alterar alguma coisa do método ou algum import, aí eu precisaria derrubar o meu servidor e subir novamente. Mas se eu alterar só aqui dentro, eu posso fazer para testar toda vez. Então, excluir aqui, salvei, executar aqui, vai funcionar. Isso é uma dica de produtividade que vai te ajudar bastante a acelerar o teu processo de testes. O método get do nosso controle produto controller já está pronto e funcionando. Agora a gente vai retornar de fato uma lista aqui. Para retornar uma lista eu vou usar uma collection chamada list. List, vou definir o tipo da minha lista. Para o momento, uma lista de strings, vou chamar de list. E vou fazer a instância dessa lista do tipo ArrayList, que é uma lista normal. Faço isso aqui, Ctrl Shift O para importar tudo. E no fim, eu retorno uma lista. E aqui eu posso fazer assim, ó, adicionar produto 1. Lista.add. Produto 2, por exemplo, retornaria uma lista de produtos. Aqui em cima eu teria que mudar e fazer um retorno do tipo list e não mais uma string. Isso me retornaria uma lista de strings. Porém, como o Java trabalha com orientação a objetos, o que a gente indica é criar um objeto chamado produto e retornar uma lista de produtos. E nós vamos fazer isso aqui agora bem rapidinho. A gente vai vir até o nosso pacote principal com o projeto dev demo e vamos criar um outro pacote. Então vamos clicar com o botão direito no package e vamos chamar esse pacote de model. Em alguns casos a gente pode usar domain, que é o domínio, mas nesse caso aqui a gente vai usar model, que é o nosso modelo de objetos. Dentro desse modelo a gente vai criar uma classe, clicando com o botão direito no class, chamada produto. E dentro desse produto nós vamos definir alguns atributos. O primeiro atributo desse cara vai se chamar código. E o segundo atributo vai se chamar nome. Depois que eu tenho esses dois, eu posso apertar aqui na IDE Ctrl Shift S, vir até aqui embaixo, em Generate Getters and Setters, marcar esses dois e clicar em Generate. Ele vai gerar os getters e sets de tudo o que tem ali. Depois eu venho até aqui em cima, faço de novo isso, Alt Shift S, clico em Generate Constructor Using Fields. Vou desmarcar os fields porque eu quero gerar um construtor vazio e ele gerou tudo isso aqui. Esse código dá confuso. Eu posso apertar Ctrl Shift F. Ele vai organizar para mim. Ctrl S vai salvar. Esses atalhos são importantes para a tua produtividade. Agora eu já tenho um objeto chamado produto. Um objeto não. Agora eu tenho uma classe chamada produto. Essa classe pode ser usada aqui no meu produto controller. Ao invés de eu retornar uma string, eu posso retornar um produto. Aperto Ctrl Shift O para ele importar, coloco aqui em cima também para o retorno ser produto. E aqui dentro eu precisaria fazer isso aqui, ó, produto 1, vai ser new produto. Produto 1.7 código, código 1. Produto 1.7 nome. Produto 1. E na minha lista eu adiciono meu produto 1. E apago isso aqui. Se eu quiser renomear essa variável aqui, eu posso vir em cima dela, perceba que ele marcou todas as outras e apertar Alt Shift R. Isso vai permitir que eu renomeie ela. E vou chamar aqui de 1, P1. Fica mais fácil, para ficar menor, mais simples. Vou Ctrl C, Ctrl V e vou alterar esse P1 aqui para P2. Para ter dois produtos, para fazer a listagem com dois produtos. E aqui embaixo, adiciono produto 2. Isso aqui já vai me retornar uma lista de produtos. Geralmente eu não gosto de retornar diretamente isso aqui. Eu prefiro retornar um objeto chamado Response Entity, que é um objeto do próprio Spring, que ele vai encapsular a resposta de um método REST e vai permitir posteriormente que eu coloque algumas mensagens de erro quando acontecer erro, algumas coisas a mais, e no futuro para trabalhar com outras situações como o RateOS ou coisas assim. Então vou deixar esse cara aqui, vou apertar Ctrl Shift O para ele importar aquilo ali. Response Entity precisa de um tipo de objeto sendo retornado. Eu gosto bastante de retornar um tipo Object aqui, que é um tipo base do Java. Vou apertar Ctrl Shift O novamente para ele fazer a importação do resto. Porque quando eu retorno assim, eu posso retornar qualquer valor aqui. Então eu vou retornar, por exemplo, se der sucesso, uma lista de produtos. E se der erro, eu posso retornar diretamente o erro aqui dentro, apenas definindo o tipo de resposta ou o status de resposta para um status diferente. Então se der erro, por exemplo, 403, que é proibido o acesso ao recurso, eu posso retornar uma resposta do tipo
do status 403 e posso enviar a mensagem de erro, se eu quiser, como resposta nesse object. Se der sucesso, eu posso retornar o status 200, que é sucesso, e o meu objeto lista de produtos. Então, por isso que eu estou usando esse cara aqui. Só que aqui embaixo, nesse return, eu tenho que mudar. Eu preciso retornar um response entity e não a lista diretamente. Então, eu retorno desse jeito aqui, ó. Response entity, usando o nome da classe, ponto, ok. E no corpo, que é o que ele precisa aqui nesse object, eu retorno o lista. Isso aqui. Isso vai retornar a minha lista de produtos. Agora que a gente já tem isso, vamos executar esse demo application novamente para nós vermos o retorno desse get mapping para produtos, para a gente ver que ele retornou uma lista. Vamos até o nosso browser, executar o URL localhost 8080/produtos, aperta F5, veja que ele retornou para mim desse jeito aqui, ó, um JSON, que retorna o código e o nome do produto 1 e o código e nome do produto 2. Aqui no Chrome ele permite eu aplicar o estilo aqui, ele vai fazer um pouquinho formatado para mim. Esse é um método get em um controle Spring Boot. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar, porque é importante para que eu possa trabalhar mais, para que eu possa investir mais tempo e criar algum conteúdo mais legal. Se tiver alguma ideia de conteúdo, alguma coisa que você precisa, coloca ali embaixo nos comentários que eu vou ler e a gente vai ver o que vai fazer a respeito disso. Falou, galera, grande abraço, até a próxima.